Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui esses vídeos nossos aqui sobre Física 1 que a gente está falando agora. A gente até então a gente tratou de quê? No geral, essa disciplina nós vamos tratar sobre movimento, estudo do movimento de uma partícula ou de sistema de partículas. A gente até então estava tratando de cinemática e lei de Newton, agora a gente vai mudar um pouco o conceito nosso, porém continuando a tratar sobre movimento. Então o que a gente está estudando? A gente está estudando movimento de partículas. Por estudo de movimento aqui, eu estou entendendo como sendo a gente quer saber, dada a posição e a velocidade inicial, a gente quer saber a velocidade e a posição de uma partícula para qualquer instante de tempo. Então é isso, a gente estudou cinemática, a gente estudou lei de Newton, agora a gente vai começar a falar de energia e conservação de energia e de momento linear. E depois a gente finaliza com rotações. Mas isso é tudo estudo de mecânica e estudo de movimento de partículas e de sistema de partículas. Beleza? Então só uma revisãozinha aqui rápida, eu não sei se eu comentei com vocês em outros vídeos, mas é muito importante a gente saber decompor vetores. Mas é muito importante a gente saber decompor vetores. Então, por favor, se atentem a isso, a essa tarefa de decompor vetores, certo? Então, o que a gente viu? A gente viu cálculo e vetores, bem básico, noções básicas disso. A gente falou de decomposição de vetores, estou repetindo aqui de novo, que é importante. A gente falou um pouquinho sobre tempo e sobre espaço e posição. A gente definiu velocidade, que é uma taxa de variação da posição com relação ao tempo. A gente falou de aceleração, que é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. A gente viu um exemplo importante, que é de aceleração constante, onde aqui a gente já tem que, dada a posição e a velocidade de um objeto, a gente tem o movimento desse objeto. A gente falou de movimento circular uniforme, que não possui aceleração constante. O vetor aceleração não é constante, apesar do módulo dessa aceleração ser constante. E a gente falou de movimento relativo. Depois a gente falou um pouquinho sobre massa, que a gente está definindo aqui nessa disciplina aqui pragmaticamente como sendo a quantidade de matéria no corpo ou a inércia desse corpo. Massa é um escalar, isso é importante a gente ressaltar, isso é positivo. A gente falou de forças, a gente fez um videozinho só sobre forças fundamentais. E a gente fez também uma definição pragmática de força. A gente falou que força é uma interação entre partes que é capaz de acelerar um objeto de massa m. E força é um vetor. Então aqui já dá para vocês verem a necessidade de decompor vetores. A gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que ela vai nos contar aí o sistema de referencial inercial, que esses sistemas são importantes para os estudos da lei de Newton. A gente falou de segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aqui está dando para ver explicitamente a importância de decompor vetores, porque essa soma de vetores aqui fica bem mais simples decompondo vetores. Vocês estão vendo que eu sou meio... eu tenho um toque especial por decomposição de vetores, né? Então já fiquem ligados nisso. A gente falou de algumas forças especiais aqui entre aspas, porque a gente já discutiu isso no vídeo lá atrás. A gente falou de peso normal, tração, força centrípeta e atrito. E a gente falou da terceira lei de Newton, lei de ação e reação, que elas estão sempre em corpos diferentes e tudo mais. Esse é um resuminho do que a gente viu até agora, para vocês verem o tanto que vocês já estão aprendendo com esses vídeos e com essas aulas nossas aqui. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo diferente, tipo o que eu fiz lá quando eu falei sobre tempo. Eu vou fazer um conto sobre energias. Antes da gente definir rótulos de energia, eu vou fazer um conto sobre energias. Esse conto aqui foi criado a partir de uma seção do livro do Feynman, que eu vou deixar na descrição. Então quem quiser, leia o livro do Feynman. O livro do Feynman é tipo o melhor livro, talvez, de física básica que existe, física básica ou avançada. Ele é um livro excepcional e ele está online, disponível para leitura online. Eu vou deixar para vocês aí a descrição desse capítulo, mas quem quiser pegar, o livro do Feynman é sensacional, é realmente sensacional o tipo de escrita e o tipo de física que ele trata ali. Mas eu fiz aqui uma historinha baseada nesse livro do Feynman, mas a minha historinha é o seguinte: vamos supor que a gente tem esse armário aqui tem 15 peças, tem 4 cumbucas, 6 taças e 5 estátuas. Vocês estão vendo que, independente de eu chamar isso aqui de cumbuca, isso aqui de taça, isso aqui de estátua, e dentro dessas estátuas aqui eu tenho estátua aqui de um cavaleiro, tenho de um Bansky, do Mario, do Luigi, do dragão, são peças. Eu tenho 15 peças nesse armário. E esse armário a gente vai chamar esse armário de sistema isolado. Então é isso que a gente está chamando aqui de sistema isolado, é esse armário. Esse armário aqui, ele é de uma senhorinha, e essa senhorinha é uma senhorinha muito esperta, é uma senhorinha extremamente esperta, muito inteligente, e além disso ela conhece exatamente todas as propriedades de cada uma dessas peças dela. Ela sabe muito bem cada uma dessas peças. Só que é uma senhorinha que ela gosta ainda de brincar com, sei lá, um filho, neto dela, e ela gosta de falar assim, ó, beleza, nós vamos fazer algumas brincadeiras todo dia aqui. Você pode retirar algum tipo de peça dessa minha?
Aí se você retira esse tipo de peça, eu posso tentar, sem enxergar onde que está essa peça, dentro aqui de casa, vamos limitar que nosso mundo, nosso universo é a casa dessa senhorinha, mas você pode tirar alguma peça que eu posso tentar fazer algum experimento e ver onde essa peça se encontra, eu posso tentar encontrar essa peça e vamos ver se essa peça vai sumir do nada ou se vai aparecer peça do nada, então vamos ver, essa é a brincadeira da senhorinha. A senhorinha faz uma brincadeira que é: eu tenho 15 peças e eu sei que eu tenho essas 15 peças. Eu sou muito esperta e eu consigo descobrir essas peças onde elas estão. Então, beleza. Aí ela vai dormir, no outro dia ela acorda, tá faltando uma estátua. Aí ela fala assim: opa, e agora? Tá faltando uma estátua. Aí ela olha para casa dela assim e ela fala assim: ó, eu tenho uma caixa ali, eu tenho um baú. E esse baú, como é uma senhorinha muito esperta, eu contei isso para vocês, ela já conhecia não só as peças dela, ela conhecia aqui, ela também conhecia o ambiente da casa dela todo. Ela conhecia, por exemplo, qual que era a massa desse baú quando ele estava vazio. Aí ela vai lá e fala assim: vou testar essa massa desse baú aqui, vou pegar uma balança e vou ver qual que é a massa desse baú. Aí ela pesa esse baú, pesa aqui, pesar no sentido coloquial, né? Ela mede a massa desse baú aqui, aí ela vê que a massa desse baú está aumentada. E como ela é uma senhorinha esperta, ela fala assim: ela está aumentada justamente pela massa da estátua que está faltando. Ela vira para a pessoa que escondeu e fala assim: então minha peça está lá, minha estátua está lá por causa disso, porque eu medi a massa do baú, a massa do baú está aumentada e está aumentada por exatamente esse tanto. Aí a pessoa fala assim: beleza, você encontrou a estátua, ela volta com a estátua para lá, ela mantém as 15 peças dela. Bacana, vocês estão vendo que é uma pessoa muito esperta, né? Essa senhorinha que é dona desse armário com 15 peças, é uma pessoa muito, muito esperta. Aí ela vai, acorda no outro dia e sumiu a cumbuca dela. Ela fala assim: ixi, agora? Sumiu minha cumbuca, minha taça, minha xícara ali. Sumiu essa xícara minha, o que eu vou fazer? Aí ela procura na caixa, a caixa está com a mesma massa, ela vai procurando, mas aí ela nota que ela tem uma banheira. E essa banheira, ela sabia que essa banheira, quando ela estava com 5 baldes de água, essa banheira subia até um certo nível. Aí ela fala assim: então beleza, eu tenho essa banheira, eu não vou olhar dentro dessa banheira, você vai colocar 5 baldes de água ali e vai medir para mim qual que é a altura que a água chegou. Aí ela mede a altura da que a água chegou e ela vê que está um pouquinho maior. E como ela é uma senhorinha muito esperta, ela sabe que se uma cumbuca estivesse dentro da água, ia subir exatamente essa alturinha. Aí a pessoa que escondeu fala assim: a senhorinha descobriu de novo, a cumbuca está lá dentro da água. Vocês estão vendo que essa senhora é uma pessoa muito esperta, ela consegue fazer experimentos onde ela consegue ver para onde que foi uma peça dela ou não, certo? Mas aí chegou no outro dia, ela vê que ela está com 7 taças. Ele tem 4 cumbucas, 7 taças e as 5 estátuas dela. Ela fala assim: opa, e agora? Eu estava descobrindo para onde que estava indo cada uma peça minha, mas só que surgiu uma peça nova aqui, surgiu uma taça nova aqui. E uma taça idêntica a essas outras taças aqui. Ela fala assim: opa, e agora? Aí ela se pergunta: e agora? Como resolver isso, né? Eu tenho minha senhorinha ali que ela está perguntando assim: e agora? O que está acontecendo nesse sistema aqui? Não estou entendendo o que está acontecendo. Aí alguém vira e fala assim para ela: mas deixa eu te contar uma coisa, você sabe aquele vizinho doido seu? Aquele vizinho doido seu que foi na manifestação, estava com um barril lá, ele não bate muito bem não. E ele chegou aqui e ele tem dessas taças. E além disso, ele estava com uma taça dela. Ele estava com um baú e estava com a taça na mão. E ele saiu sem a taça. Aí ela vira e fala assim: então pronto, está resolvido. Aí ela vai pro vizinho, né, talvez mantendo uma certa distância. Ela vira e fala assim: beleza, lembrei que o vizinho, alguém me contou, mas ou ela lembrou que o vizinho tinha ido lá, ela volta com a taça e vira para ele: opa, você deixou sua taça lá. Aí ele fala: deixei. Aí ela vai e recupera de novo as 15 taças dela. Então vocês estão vendo que é uma senhorinha muito inteligente, ela é extremamente inteligente. E ela sabe exatamente as propriedades de cada uma peça dessa. E essas propriedades dessa peça dela, ela consegue identificar se houve uma mudança ou não nesse tipo de ambiente que ela isolou aqui. Ó. Vocês estão vendo que ela tem um armário, que é um ambiente que está isolado. Eu tenho as 15 peças e acabou. E ela sabe identificar da onde que veio e para onde que está indo cada peça dessa, caso haja um aumento de peça ou caso haja uma falta de peças, certo? Então vamos lá, então vamos tentar pensar o que essa senhorinha, o tipo de conta que ela estava fazendo, né? Você tem aqui um número total de peças que era 15, e se ela olhar, e se não tiver nada acontecendo com esse armário dela, se ela olha para o número de peças, tem 15. Então é 15, é uma constante. Essa constante aqui, se alguém quiser pensar, constante é igual a 15, certo? Então olha só, aí depois ela vai chegar e vai falar assim: opa, o número de peças à vista foi 14, aquela hora que a estátua tinha sumido. Tinha 14 peças à vista.
Só que se ela pegar a massa da caixa, daquele baú, diminuir da massa da caixa vazia e dividir pela massa da estátua que ela conhece, vai dar a mesma constante aqui em cima. Essa constante aqui é sempre o mesmo número. É sempre esse 15 aqui, ó, 15, 15. Aí depois ela volta com a estátua para o armário. Ela chega lá no armário no outro dia, está faltando a cumbuca. Então aqui, o número de peças seria 14. Só que ela mede a altura da água, tira a altura da banheira só com a água, que era o que ela já tinha medido antes, que ela conhece muita coisa do sistema dela, da casa dela, diminui pela altura que cada cumbuca subiria a água, ela volta a ter uma constante igual aqui, que seria 15. Aí depois ela chega, mede o número de peças e deu 16. Só que ela vai lá, tira a taça do vizinho doido do barril, que ela sabe de onde que veio desse doido do barril, e deu o mesmo número. Então, por mais que a gente tente enganar a senhorinha, por mais que a formuleta... Vocês estão vendo que aqui eu estou tendo uma fórmula, né? Então, eu tenho uma fórmula, tá escrita em letras, em palavras, talvez, seja melhor, né? Mas está escrito em palavras, mas é uma fórmula. Por mais que essa fórmula aqui fique complicada, vamos supor que chega um dia que ela encontra só... Ela chega, acorda e encontra só uma peça à vista. Só que aí se ela vai olhando a banheira, a caixa, vai olhando vários outros lugares, ela vai encontrar sempre o mesmo número, tá beleza? Então por mais que a gente tente enganar e por mais que essa formuleta aqui fique complexa, ela pode ficar de um tamanho gigantesco, ela sempre vai encontrar as peças faltando e o resultado é sempre constante. Ela sempre vai saber para onde que as peças estão indo ou de onde que as peças estão vindo para aumentar o número de peças. Então, e onde que entra energia nisso? Então acontece algo similar, não é idêntico, isso aqui é só uma analogia, como eu disse aqui atrás, é um conto, né? É um conto sobre energias. Então algo similar, não é idêntico, acontece com energia. Energia é uma quantidade escalar, então a gente não existe vetor energia, é uma quantidade escalar, um número, pode ser positivo ou negativo. Não confunda com pseudociência também, está enviando energia negativa, energia positiva. Não é isso não. Física a gente tem que mensurar as coisas. Então, a energia é uma quantidade escalar, pode ser positivo ou negativo, que a gente pode rotular de várias formas. Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial elétrica e assim por diante. Do mesmo jeito que eu tinha os rótulos lá, cumbuca, taça, estátua do Mario, estátua do Luigi, dragão, Bansky e assim por diante, certo? A gente pode, então, a energia é uma quantidade escalar que a gente pode rotular de várias formas. Só que a gente associa energia ao estado físico de um certo sistema. Lá no conto sobre energias eu estava associando uma cumbuca. Aqui eu vou associar o estado, por exemplo, de movimento de uma partícula, que a gente vai rotular como sendo energia cinética. Mas são tudo peças desse jogo meu. Lá eu tinha 15 peças. Aqui eu vou ter um número de peças que são essas quantidades meio abstratas, que a gente chama de energia, mas que a gente consegue mensurar principalmente variações de energia. Então, olha só, a gente associa energia ao estado físico de um certo sistema. Eu posso ter, por exemplo, se eu pegar aqui esse pendrive, eu posso associar um número ao estado físico dele com relação à minha mão, certo? Isso a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Eu associei esse número ao estado desse sistema meu. Qual que é o sistema? O pendrive com relação à minha mão. Então, olha só, dado que o sistema esteja isolado, se a gente soma todas as contribuições desse número que a gente chama de energia, o total é sempre constante. O que é um sistema isolado? Fazendo analogia com aquele conto nosso, é o armário da senhorinha. Dado aquele armário, que é um sistema isolado, eu tenho sempre 15 peças lá dentro. Eu posso até retirar uma peça, mas eu sabendo que houve uma retirada ou uma introdução de alguma peça ali dentro. O sistema isolado é aquele onde não há troca de energia com o ambiente que o circunda. Então, se aquele armário está isolado, se ninguém nunca mexer ali, ele vai ter 15 peças para sempre. Certo? Então, essa é a analogia que a gente faz aqui com energia. Queria deixar esse conto aqui só para a gente já introduzir essa questão de energia, e aí a gente prossegue agora rotulando de fato energia cinética, vai prosseguir rotulando trabalho, que seria uma transferência de energia e assim por diante. Espero que tenha ficado legal. Um grande abraço para vocês. Falou, tchau!